Pregação expositiva nós começamos lá em Moisés, há 3 anos atrás, e começamos a estudar Moisés versículo por versículo, livro de Êxodo, livro de Números, livro de Deuteronômio. Ano passado nós estivemos falando sobre Josué, e estivemos estudando versículo por versículo de Josué, depois o livro de Ruth, depois Juízes, e depois esse ano nós estivemos falando sobre 1º e 2º Samuel, agora estamos em 1º Reis. 1º e 2º Samuel é a vida de Eli, a vida de Samuel, a vida de Saul, a vida de Davi. Então é uma forma de você aprender a verdade da palavra de Deus. E depois de Davi nós estamos encerrando o ano falando sobre Salomão. Salomão, na verdade, reinou 40 anos, e nesses 40 anos ele passa o reinado para Roboão, seu filho. Roboão aumenta os impostos, mesmo depois dos palácios estarem concluídos, mesmo depois do templo estar construído, e quando Roboão aumenta os impostos, ele quebra o reino, e aí entra o reino dividido, reino do norte e reino do sul. 2020 a gente vai estar trabalhando no reino do norte com o personagem Eliseu, só que a gente tem que começar em Roboão, de Roboão passa para Elias, o profeta que Deus levanta para confrontar o reino do norte, e depois de Elias nós vamos entrar então em Eliseu. Então nossa proposta para 2020 é essa: Roboão, Elias e Eliseu, e concluirmos o ano na porção dobrada do Espírito Santo, que foi a oração que Eliseu fez: dá-me a porção dobrada que há em ti, Eli. Mas para chegarmos lá, nós temos que concluir a vida de Salomão e a vida de Roboão, para a gente poder entender de uma forma cronológica a verdade da palavra de Deus. Se você perdeu alguma ministração, estão todas gratuitamente aí no nosso canal Torre Forte no YouTube, todas elas na sequência, tanto da vida de Moisés, como da vida de Josué, Juízes, Eli, Samuel, Saul, Davi e agora Salomão. Agora, não tem como a gente falar em Salomão sem falar em relacionamentos. Não tem como falar em Salomão sem falar no amor, em Provérbios, né? Provérbios ele dá tantos sábios conselhos de sabedoria, ele dá conselhos, provérbios de Salomão, e em Provérbios ele vai falar muito do teu coração, ele vai falar muito da importância do coração. Mas Cantares de Salomão, ele vai falar sobre amor, sobre relacionamento, sobre a vida conjugal, a vida dois. E nós precisamos entender que quando Salomão está trazendo esses conselhos, ele está trazendo os conselhos segundo o reino de Deus, segundo a vontade de Deus. Então, todo ser humano tem a necessidade de doar, como também tem a necessidade de receber. Isso é uma característica intrínseca do ser humano. Todo ser humano tem a necessidade de doar, como tem a necessidade de receber. Aliás, essa é uma das razões por que nós celebramos o Natal. Por que o Natal é tão importante para os cristãos? Ou seja, Natal não se trata de uma data específica. É claro que sabemos que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Então não se trata apenas de enfeites, de brinquedos, de comes e bebes, de decoração ou uma ceia. Não. Nós celebramos o Natal por causa do fato do amor de Deus revelado ao homem. Deus deu o seu maior presente ao mundo, seu Filho unigênito, ou seja, Deus deu seu Filho. Isso é a maior prova de amor de Deus para com a humanidade. Por quê? Porque dar é uma prova de amor. Por isso que o evangelista João, que era o apóstolo do amor, ele vai registrar no seu evangelho as palavras de Jesus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou, ele deu. Deus amou, ele entregou. Deus amou, ele entrega o que ele tinha de melhor para resgatar o que ele tinha perdido. Deus entrega o que ele tinha de melhor. Agora, entre os estudiosos sabe-se, na verdade, que Jesus nasceu nos tabernáculos, na festa dos tabernáculos. Provavelmente no mês de setembro, que se celebra a festa dos tabernáculos. Então, na verdade, a gente observa o quê? Se Jesus nasceu em setembro, que é a festa dos tabernáculos, setembro é o mês 9. O período de gestação são 9 meses. Então, na verdade, Maria concebeu, Maria se achou grávida no mês de dezembro.
No mês de dezembro, o verbo veio ser gerado no ventre de Maria. Agora, o mês de dezembro em Israel se celebra a festa de Hanukkah. A festa de Hanukkah é a festa das luzes. Então, na verdade, Jesus foi concebido no mês de dezembro e nasceu no mês de setembro. Então, nós entendemos que há uma congruência da festa das luzes, a festa de Hanukkah, que esse ano especificamente, a festa de Hanukkah vai ser celebrada na semana de Natal. Não é a mesma, mas há uma congruência da festa de Hanukkah, que foi o que eu coloquei no boletim dessa semana, a festa das luzes, a festa de Hanukkah e o Natal. Então eu tenho que entender que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu único Filho para resgatar a criatura que estava perdida. Nós estávamos em trevas, o mundo andava em trevas e de repente surgiu a luz, de repente nasceu Jesus. Então quem ama entrega, quem ama dá. Paulo vai escrever aos irmãos de Éfeso, em Efésios capítulo 5, versículo 25, Paulo vai nos dizer: vós maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Jesus amou a igreja, mas para ele poder comprar uma igreja, ele precisou entregar o seu sangue. Para ele poder formar uma igreja, ele precisou se entregar na cruz do Calvário. Para poder resgatar um povo, ele precisou se sacrificar por esse povo. Então nós temos que entender que como Cristo amou a igreja, ele se entregou a si mesmo para poder formá-la. Então o fator amor, ele confunde. Quem não é cristão tenta igualar o amor à aprovação. O pecador não pode compreender que Jesus ama o desqualificado. O mundo não pode compreender que Deus amou o pecador, que Jesus se entregou pelo pecador, que Deus ama a escória da sociedade, que Deus ama o reprovado, que Deus resgata o rejeitado, que Deus traz de volta o rejeitado. Então, no exato momento em que o pecador realmente entender essa verdade, alegremente ele fará um compromisso para entregar a sua vida a esse Deus que amou, a esse Deus que entregou o seu Filho, para entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo sabe que nós somos pecadores, somos falhos, sabe que depois que Adão pecou, não tem como esperar a perfeição da humanidade. Jesus Cristo sabe disso, Deus sabe disso, mas meu amado, Deus nos deu uma oportunidade da graça nos alcançar, da graça nos resgatar, da graça nos restituir a posição de filhos, da graça nos fazer não só a posição de criatura, mas sair de criatura do império das trevas e ser transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então amor implica em atitude. Dar é a ação resultante. Amar é valorizar o próximo. Dar é privar-se a fim de beneficiar o outro. Então o Natal, ele é muito mais do que enfeites. Ele é muito mais do que luzes, ele é muito mais do que presentes. O Natal, ele é uma celebração do amor de Deus revelado ao homem. Não foi dia 25 que Jesus nasceu, mas um dia ele veio a essa terra. E nós temos que anunciar ao mundo que Deus tem como reconciliar-se com o pecador através de Cristo Jesus, que veio em carne e sangue, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Esse é o musical que nós vamos estar apresentando no próximo domingo. Deus escreveu a mais bela história. Deus escreveu a mais bela história. O Natal é uma celebração do amor de Deus. O Natal vem da natureza de Deus. O Natal, na verdade, vem do amor de Deus revelado ao homem. O seu amor perpetuamente manifesto pela sua generosidade. Porque quem ama, dá. Antes de entrarmos na palavra, eu quero falar sobre 6 princípios sobre dar. Dar é uma característica de Deus.
Vai comigo para Mateus capítulo 7, versículo 11. Evangelho segundo Mateus capítulo 7, versículo 11. E o texto vai nos dizer: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens. Dará bens. A quem? Aos que lhe o pedirem. Veja o que o texto está dizendo. Se nós sendo humanos, se nós sendo pecadores, se nós como humanos sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus. Quem falou isso? Foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Quantas pessoas hoje em dia pregando que é pecado você pedir bens? Para! Foi Jesus que falou. Jesus disse que Deus tem prazer em abençoar aqueles que lhe pedir bens, benefícios, dádivas, prosperidade. Agora você tem que entender que a prosperidade que Deus vai dar é com propósito e motivação no reino. A prosperidade que Ele vai dar não é para você se ensoberbecer, não é para você se vangloriar. A prosperidade que Ele vai dar é para você ser um financiador do reino, para você expandir o reino de Deus, para você propagar o reino de Deus, para você poder investir em missões, para você poder investir em vidas, para você poder alcançar mais pessoas, para que possamos, meu amado, chegar ao ponto de abrirmos um hospital na África, chegarmos ao povo de abrir uma escola, chegarmos ao povo de poder fazer a transformação. Agora, para que isso aconteça, a igreja do Senhor Jesus Cristo tem que ser próspera. O ímpio juntou riquezas para você que é justo. Está chegando o tempo dessa transferência de riqueza. Está chegando o tempo de o Senhor poder abençoar abundantemente a tua vida, de o Senhor destravar a tua vida financeira, porque Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. Quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem, porque dar é uma característica de Deus. Segundo lugar, dar é a expressão do nosso apreço. Você só dá um presente a quem você ama. Você não vai dar presente a quem você não ama? Provérbios capítulo 17, verso 8 nos diz: pedra preciosa é o presente aos olhos do que o recebem. Para onde quer que se volte, servirá de proveito. O presente é aos olhos do que o recebem como pedra preciosa. Então, dar é uma expressão do teu apreço pela pessoa, é uma expressão da tua consideração por Deus, da tua consideração do teu apreço pelo Deus Todo-Poderoso. Agora, por outro lugar, terceiro ponto: todos têm uma necessidade de dar. Todos têm uma necessidade. E é melhor dar do que receber. Mateus capítulo 10, versículo 8. Mateus capítulo 10, versículo 8 nos diz: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. De graça recebestes, de graça dai. Por quê? Porque todos têm uma necessidade em dar. Agora, na verdade, quarto ponto: todos têm algo para dar. Todos têm algo para dar. 1 Pedro, capítulo 4, primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Dom é dádiva, dom é presente, dom é benefício. Cada um administre aos outros o presente, o dom, a dádiva, como recebeu, como bons dispenseiros. Deus requer de você que você seja um bom administrador. Deus requer de você que você tenha capacidade de administrar. Aquilo que Ele coloca nas suas mãos, Ele vai te capacitar para administrar. Quando você honra o Senhor no seu dízimo, na sua oferta, Ele vai te dar uma capacidade
capacitação de administração, Ele vai te dar estratégias para que você possa multiplicar aquilo que fica nas suas mãos. Meu amado, todos têm algo para dar, nem que seja uma palavra de agradecimento, um cartão, nem que seja uma hora do seu tempo de qualidade, nem que seja um pouco de mantimento, um alimento, um elogio, uma gratidão. Na verdade, todos nós temos a capacidade de dar. Ninguém consegue dar o que não tem. A pessoa só consegue dar aquilo que ela tem. Quinto ponto. Não deixe a rejeição ao seu dom paralisar a sua atitude contínua de dar. Não é porque alguém rejeitou que você vai parar de dar. Não é porque alguém está fazendo da maneira errada que você vai deixar de fazer o certo. Não é porque você tem maus exemplos de pessoas que usaram e abusaram dos dízimos e das ofertas que você vai deixar de obedecer ao Deus Todo-Poderoso e ao princípio do Deus Todo-Poderoso. Cada um prestará conta de si mesmo. Quem usou errado vai prestar conta diante de Deus. Agora, João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1, verso 11 e 12. Evangelho de João capítulo 1, verso 11 e 12. O texto nos diz: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Jesus veio para o judeu, mas não é porque o judeu não o recebeu que ele também não salvou ninguém. Não. Veio para os que eram seus, mas não é porque os seus o rejeitaram que ele deixou de estender a salvação. Não é porque o judeu não o reconheceu, não o recebeu, que ele deixou de nos dar a salvação. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. A todos que receberam Jesus como Senhor e Salvador, Deus nos deu poder de sermos feitos filhos de Deus. A todos aqueles que creem no nome do Senhor, você não é mais criatura, você agora é filho. Você não é mais formado por Deus apenas, você foi comprado, lavado, remido pelo sangue de Cristo Jesus, e Ele te fez filho, Ele te fez participante da família, Ele te fez participante da aliança. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Em sexto lugar, Deus valoriza o doador. Ele vê a sua natureza em você e a honra através da sua atitude em semear, em prosperar, em abençoar, em dar. Lucas capítulo 6, Evangelho segundo Lucas capítulo 6, verso 38. Lucas 6, 38 nos diz: dai e ser-vos-á dado. O seu dar libera o dar de Deus sobre a sua vida. Dai e ser-vos-á dado. O quê? Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes, vos medirão de novo. Os religiosos começaram a ensinar uma mentira, que aquele que oferta não pode criar a expectativa de receber. Isso é utopia. Todo agricultor, quando ele lança uma semente, ele cria a expectativa, vai gerar uma colheita. E a oferta, ela é uma semente. Então eu tenho que entender que quando eu dou, eu tenho que esperar receber sim. O dízimo não se negocia, dízimo é obediência. Mas ofertas são medidas de fé, ofertas são passos de atitude, de fé em fé, de glória em glória. Jesus está dizendo: dai e ser-vos-á dado, dai e ser-vos-á dado. Se eu dei, eu tenho que criar a expectativa de retorno. Se eu entreguei, eu tenho que criar a expectativa de receber. Se eu semeei, eu tenho que criar a expectativa de colheita, porque tudo que o homem semear, certamente ele há de colher. Então, meu amado, se você fez uma oferta, dê nome à sua oferta. Senhor, essa oferta é para que libere essa promoção, essa oferta é para que aconteça essa efetivação, essa oferta é para que essa porta se abre, essa oferta é para que esse ano de 2020 seja o melhor ano da minha vida, essa oferta é para que eu possa receber isto, receber aquilo outro. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos darão. Uma semente incomum sempre vai criar uma colheita extraordinária.
Uma semente extra sempre tem que criar uma colheita extra. Quando você libera o que está na sua mão, Deus libera o que está na mão dele. Quando você libera aquilo que é teu, Deus libera o que é dele. Então você tem que entender, não existe colheita até que você libere a semente no solo. Aprenda uma coisa, a única semente que não brota é aquela que não é plantada. A semente que fica na tua mão, ela não vai produzir, ela não vai brotar. Agora, as sementes na tua mão nunca produzem colheita, mas as sementes no solo, as sementes plantadas, elas sempre vão gerar uma colheita a 30, a 60 e a 100 por um. Agora, em questão de relacionamento, eu quero compartilhar alguns segredos, alguns conselhos de Salomão, algumas sabedorias com você nessa manhã. Porque falando acerca de casamento, falando acerca de relacionamento, parece até uma verdade antagônica. Olha só, nada faz tão bem quanto um bom casamento. Por outro lado, nada machuca mais do que um casamento infeliz. Parece antagônico. Nada faz tão bem quanto um bom casamento. Mas nada machuca mais um ser humano do que um casamento infeliz. O teu lar, ele pode ser como o céu, ou ele pode ser como o inferno. A sua casa e o seu casamento afetam você mais do que qualquer outra coisa que você possa imaginar. Um casamento bem-sucedido, a pessoa pode passar por chuva, tempestade, tribulação, enfermidade, mas ela tem mais facilidade de se levantar do que quando ela está com um casamento mal resolvido. Se o casamento é algo tão importante assim, então nós precisamos encontrar chaves para um casamento melhor. Porque se o casamento pode tanto ser o céu como pode ser o inferno na terra, então na verdade a gente tem que tomar cuidado. Se o casamento faz tão bem, ou também pode machucar mais, eu tenho que observar qual é a chave. Cada casal tem necessidades diferentes. O que funciona para um, nem sempre funciona para o outro. Porém, tudo que tem valor tem que ter investimento. Se você quer uma boa carreira profissional, você tem que investir numa boa formação. Você tem que investir, muitas vezes, num aperfeiçoamento, num upgrade da sua carreira, numa pós-graduação, ou às vezes até num curso de reciclagem. E no casamento também é assim. A pessoa que acha que tem o casamento perfeito, é porque ela não enxerga os defeitos que está tendo. O casamento sempre tem problemas. Então você tem que aprender a investir. Se você quer algo bom, tem que ter um bom investimento. Ou seja, tem que investir em livros, tem que investir em cursos, tem que investir em retiro, tem que investir em congresso, tem que investir em encontros, tem que investir em aconselhamento. Meu amado, um casamento bem-sucedido custa caro. Porque estamos falando de uma chave para a vida. Eu já ministrei aqui e volto a repetir. A palavra no original grega para casar ou para casamento é gameu. E gameu é proveniente de uma mesma raiz da palavra pedra preciosa, joia. Joia rara. Agora é interessante que a raiz da palavra está literalmente ligada a fundir. Serão os dois uma só carne. Só que para ter esse processo de fusão em uma só carne, o processo é o mesmo que acontece com as pedras preciosas que são formadas nas profundezas da terra. Ou seja, as pedras preciosas são como diamante, rubi, esmeralda, safira.
São pedras que são formadas no subterrâneo da terra, a partir de elementos simples, que são submetidos a grande calor, pressão maciça e um prolongado tempo. Calor, pressão e tempo. Os 3 elementos para formar uma pedra preciosa. Os 3 elementos para formar uma joia. Os 3 elementos para formar um diamante. Calor, pressão e tempo. Trabalham juntos para transformar o mesmo material, o material mais comum, em algo extraordinário. Repita comigo: calor, pressão e tempo. Será que isso te faz pensar em alguma coisa sobre casamento? Será que isso tem algum paralelo com a arte de viver a 2? Calor, pressão e tempo. Pega o carvão, por exemplo. O carvão ele é formado quando a madeira parcialmente decomposta ou outra matéria da planta são misturados com a umidade em um ambiente com pouca ventilação, sobre um intenso calor e pressão. Esse processo não vai acontecer do dia para a noite, esse processo leva séculos. Embora o carvão seja basicamente uma forma de carbono, os seus elementos constitutivos eles podem ser identificados através de uma análise química. O carvão que permanece na terra o tempo suficiente, sob pressão e calor, durante milhares de anos, séculos, sob a pressão e o calor intenso, um dia acaba se transformando num diamante. Quimicamente, o diamante é o carbono puro. E os diferentes elementos utilizados na sua formação, depois que ele surgiu, não pode ser mais identificado, porque houve uma fusão. Então a pressão e o calor os fundiu em um elemento inseparável, como um amálgama. O calor vai dar ao diamante o seu brilho. A pressão vai dar ao diamante a sua dureza. Quando a palavra de Deus nos diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam e servem a Deus, muitas vezes você não compreende o porquê do calor nesse relacionamento, o porquê da pressão nessa vida a 2, mas você tem que perseverar o tempo certo para que possa surgir uma joia rara, para que possa brotar um diamante. Salomão nos dá a entender essa verdade quando Salomão declara, Provérbios 18, 22. O que acha uma mulher, acha uma coisa boa, e alcançou a benevolência do Senhor. Há uma outra tradução que diz: o que acha uma mulher, acha um tesouro, ou ainda uma joia rara. A importância de nós entendermos que, não se esqueça, para formar a joia tem que ter os 3 elementos: calor, pressão e tempo. Nenhum casamento vem pronto, todo casamento precisa ser edificado, nenhum casamento vem perfeito. Ele tem que ser construído, ele tem que ser trabalhado. Casamento se constrói, casamento se edifica. E às vezes você vai precisar fazer alguns reparos. Às vezes você vai precisar polir a pedra. Às vezes você vai precisar reformar. E toda reforma faz sujeira. Toda reforma dá trabalho. Toda reforma gera desconforto. Tem que tirar os móveis do lugar, enche pó para tudo que é lado. Tem que trazer uma limpeza e uma limpeza apurada. Mas depois sempre vale a pena. Depois você olha e fala:
Como ficou boa essa reforma. Depois você olha e fala, foi para o melhor. Meu amado, Deus está nos reformando para que Ele possa trabalhar em nós, para que depois Ele possa trabalhar através de nós, através das nossas vidas. Deixa Deus trabalhar o teu coração, deixa Deus trabalhar o teu interior, deixa Deus lapidar essa pedra, deixa Deus trabalhar esse ajuste dessa fusão com seu cônjuge, porque depois, meu amado, com o tempo, você vai ver como formou uma joia rara, uma joia preciosa, cheia de brilho e resistente, consistente diante das adversidades desse mundo. Podermos dizer como salmista, foi-me bom ter sido afligido para que pudesse aprender os teus estatutos. Temos que aprender a observar o casamento pelos olhos de Deus, e não pelos olhos do que ele acha ou do que ela acha. E Deus estabelece alguns princípios acerca do casamento, mas a chave de ouro para sucesso num relacionamento a dois é entendimento. A capacidade de interpretar uma situação ou realidade. Cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade, porque você deixa Jesus ser a dobra mais forte, e na verdade, não é mais o que eu penso ou o que ela pensa. Tem que chegar a uma congruência, o que Deus pensa sobre isso. Qual é a forma de Deus ver isso? O que Jesus faria diante disso? E eu quero concluir essa manhã com algumas chaves de um casamento bem-sucedido. A primeira delas eu encontro em Gênesis 2, 18. Em primeiro lugar, reconheça que Deus valoriza o casamento. Se o casamento não fosse uma ferramenta poderosa, Deus não teria ordenado. Se o casamento não fosse uma ferramenta eficaz, Deus não teria estabelecido essa primeira instituição na terra. Por isso que ele declara em Gênesis 2, 18: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele, lado a lado, ombro a ombro, companheira, ajudadora. Deus é a favor do casamento, Deus valoriza o casamento. O mundo pode dizer que casamento é uma sociedade falida, casamento é uma instituição falida, mas meu amado, as leis do reino não mudam, e Deus estabeleceu, Deus valoriza o casamento. Então não pense que o casamento saiu de moda, porque Deus estabeleceu, pode passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus não vai passar. Agora, se por um lado Deus ordena e Deus ama, e Deus estabeleceu e Deus valoriza o casamento, reconheça que Satanás odeia o casamento. Se Deus ama, o diabo é o oposto, anti. O que Deus estabeleceu como princípio, o diabo quer investir, distorcer. Por quê? Um bom casamento é uma poderosa força contra o mal. Quando um casamento está bem, um fortalece ao outro, ensina os filhos a discernir entre o bem e o mal. Quando um casamento está bem, a paz do Senhor reina, a atmosfera muda dentro do lar, a atmosfera muda dentro de casa, e a vida das crianças muda. Por quê? Porque o casamento está firmado e estabelecido sobre a verdade da palavra de Deus. Então, discirna as influências indesejáveis e proteja-se contra elas. Como assim, pastor? Cuidado a quem você está ouvindo conselhos. Tem pessoas que são influenciadas por maus conselheiros, por más amizades. Tem pessoas na família, na casa, na escola, na faculdade, no serviço. Que isso? Você está se submetendo a isso? Sai desse casamento, parte para outra. Todo mundo separa. Olha o que Paulo nos declara em 1 Coríntios 15, 33. 1 Coríntios 15, 33.
Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Você vai ouvindo tanto a má conversação que você nem vai percebendo que ela vai corrompendo os bons costumes. Se quer valorizar o casamento como Deus valoriza, você vai ter que ser radical e romper algumas amizades que estão dando conselhos contra a palavra de Deus ou que estão te estimulando a lutar contra a vontade de Deus. Meu amado, não lute contra a vontade de Deus. Ele sempre vence. Se você quer blindar o seu casamento, existem contatos que você vai ter que bloquear no seu celular. Existem pessoas que você vai ter que tirar do seu WhatsApp, da sua rede social. Foge de toda aparência do mal. Foge. Seja radical. Bloqueie. Tire do seu círculo de relacionamento. Apaga dos seus contatos. Bloqueia os seus contatos. Deleta. Alimente a sua atmosfera dentro da sua casa como um clima de boas influências. Ou seja, que tipo de música está tocando lá? Que tipo de livro você está lendo? Qual filme você está assistindo? Que programa você está assistindo? Hoje em dia tem muito livro sobre a vida a dois, sobre a vida, o relacionamento a dois, muito bom. Porém, não basta apenas comprar, tem que ler. Tem gente que coleciona tudo que é livro de um tema, nunca leu nenhum, não serve, não passa por osmose. Não adianta dormir em cima dele. Conhecimento vem pela leitura, conhecimento vem pela busca. Então não adianta colecionar na estante, você tem que guardar no seu coração e colocar em prática na tua vida. Se você quer valorizar o casamento como Deus valoriza, identifique as qualidades positivas do seu cônjuge. Olha para você. Já viu quantos erros, quantas falhas, quantos pecados você comete, quantas coisas você pensa? E Deus continua te valorizando. Deus continua dizendo varão valoroso, varoa valorosa. Deus continua dizendo guerreiro, eu já te dei a vitória, eu já te chamei mais que vencedor. Deus continua te fortalecendo. Meu amado, se você quer olhar para o casamento como Deus olha, identifique as qualidades positivas do seu cônjuge e verbalize essas qualidades, valorize essas qualidades, colocando isso em palavras. Dê mais atenção aos pontos fortes do que aos pontos fracos. Já pensou se Deus desse atenção aos teus pontos fracos? Use as características irritantes do seu cônjuge como um trampolim para um maior crescimento espiritual na tua vida. Na tua vida. Permita que ele seja a lixa que vai remover algumas arestas. A paciência só é conquistada através da tribulação. Então usa a tribulação a teu favor, desenvolvendo a tolerância, desenvolvendo a paciência, cresça, amadureça, tenha um relacionamento conciso, tenha um relacionamento duradouro, estabeleça um tempo de oração em família. Não é fácil, mas é poderoso. Começa hoje, 5 minutos que seja, não precisa ser um longo tempo, mas tem que ser um tempo de qualidade, lendo um versículo, só um pequeno trecho bíblico e orando. A vida 2, meu amado, quando é alimentada com oração, ela é um potencial nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Seus filhos precisam ver a tua vida espiritual, seus filhos precisam ver e precisam ouvir isso. Oramos juntos no culto no lar, foi 5 minutos de culto, mas foi eficaz. Foi uma bomba atômica no inferno, foi uma bomba atômica contra as armas da nossa milícia. Meu amado, nós temos que entender, há poder quando você ora em concordância. Um faz fugir 1000, mas 2 em concordância coloca para correr 10.000.
Use a autoridade que você tem no nome de Jesus para neutralizar qualquer ataque de Satanás contra a tua casa, qualquer ataque de Satanás contra a tua família. Use a autoridade do nome de Jesus. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Em meu nome expulsarão demônios. Em nome de Jesus. Maior é aquele que está contigo do que aquele que está no mundo. Sobre a tua vida não vale encantamento. Pode ter feito macumba, pode ter feito inveja, pode ter feito qualquer sacrifício. Maior é o poder de Deus. Maior é a unção que está sobre a tua vida. Na tua casa não vale encantamento. Então, meu amado, aprenda a reconhecer, a identificar os ataques malignos e use a autoridade no nome de Jesus, tomando o controle das mãos de Satanás, porque Jesus te deu poder e autoridade. Chega na tua casa e diga lá: alto lá, Satanás, aqui não, aqui tem um Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. É Ele que governa, é Ele que reina, é Ele que manda. Em o nome de Jesus, sai da casa, todo mal. Usa a autoridade no nome de Jesus. Que lente você está usando? Uma lente que dimensiona o problema? Ou uma lente que minimiza os problemas do seu casamento? Muitas vezes a gente tem que trocar de lente. Porque quando o problema vem, a gente só enxerga ele. Minimize os problemas do seu casamento, porque todo mundo tem problema. O problema não é ter problema, o problema é o que você está fazendo com o problema que você tem. Ai, pastor, estou com problema. Novidade. Todo mundo tem. Se quiser saber dos meus, Jesus amado. Mas eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Então, o problema é o que você está fazendo com o problema que você tem. Se você quer vencer alguma coisa, não fale dela. Não conte para todo mundo seus problemas particulares. Não torne pública a sua insatisfação pessoal. Declare palavras de fé e de bênção na sua casa. Não fique declarando: esse casamento vai acabar em morte, você vai acabar me matando. A morte e a vida estão no poder da língua. Então não permita palavras negativas. Não permita palavras pejorativas. Não permita dúvidas em seu lar. Não dê lugar à murmuração. Não dê lugar à reclamação. Não dê lugar a praguejamentos. Faça do seu lar um ambiente do céu. Fale das bênçãos de Deus, dos milagres do Senhor, das coisas que Deus está fazendo, das coisas que você quer que Ele faça, porque você atrai aquilo que você declara, você atrai aquilo que você crê, você atrai aquilo que você acredita, você atrai aquilo que você profetiza. Você é o maior profeta da tua vida. Você é o maior profeta da tua história. Então não abra caminho para o fracasso. Não empreste sua boca a Satanás. Não fique falando daquilo que você quer vencer. Declare os resultados aonde você quer chegar. O meu lar é uma bênção, o meu casamento é uma bênção. Declare aonde você quer chegar. Profetiza aonde você quer chegar. Cada milagre que Jesus realizou, Ele nunca falou do problema. Ele sempre falou do resultado, da solução. Defina responsabilidades claras. É impossível você cobrar aquilo que não foi delegado. Então atribua responsabilidades para os filhos. Agora, não espere mais do que ele é capaz de fazer. Nem os filhos e nem o cônjuge. Isso vai evitar confusões. Mantenha a confiança e respeite a privacidade de cada um. Não traia
a confiança do seu cônjuge. Não exponha a vida particular aos outros. A confiança é um dos mais preciosos presentes que pode se oferecer um ao outro. E acima de tudo, recuse-se a ofender o Espírito Santo de Deus. Você é templo do Espírito Santo. Então mantenha um relacionamento pessoal com Deus. Aprenda a orar com frequência na língua do Espírito. Edifica-se a si mesmo. Edifique sempre a sua vida no Espírito Santo. Olha só que interessante. Pedro, você sabe que ele era casado. Jesus curou a sogra, ele era casado. Não foi por isso que ele negou Jesus, fique sossegado. Mas vai lá comigo para 1 de Pedro 3,7. Pedro era impulsivo, estourado, sanguíneo. E ele chegou a uma conclusão no relacionamento e na vida dois. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida. Olha só o detalhe. Para que não sejam impedidas as vossas orações. É muito sério o que Pedro está falando aqui. Maridos, cuidado. Porque dependendo da tua atitude com a tua esposa, Deus não ouve a tua oração. Coabitai com elas com entendimento, para que não sejam impedidas as vossas orações. É forte. E nós precisamos colocar em prática. Separe um tempo para recreação. Isso é tão importante quanto qualquer outro fator familiar. Desfrute a vida em família. Divirta-se na companhia do seu cônjuge, na companhia dos filhos. Deus criou a família para ser deleite. Deus criou a família para ser o prazer. Meu amado, nós temos que aprender a desenvolver atividades em conjunto, atividades que você possa passar um tempo de qualidade com seu filho, com a sua filha, com seu cônjuge. A importância de você investir num tempo de recreação. Ai, pastor, não estamos em condições financeiras. Tem parque que é gratuito. Nem tudo você precisa pagar, nem tudo você precisa comprar. Cria, desenvolve a tua capacidade criativa. E saiba de uma coisa, nunca desista do seu casamento. Você fez diante do altar um juramento, até que a morte nos separe. Está em crise? Clama, jejua, invista na vida dois. Continua tentando tornar a sua casa num lar feliz. Não desista do seu casamento, replaneje os seus sonhos. Sempre haverá crises, mas a crise vai gerar experiência. Haverá momentos de reveses, mas minimize esses momentos, valorizando os tempos bons. E para terminar, toda criança, ela escuta, observa e absorve. Escuta, observa e absorve. As crianças são como esponja. Em seus ouvidos, nós podemos depositar fé ou medo, vitória ou derrota, motivação ou depressão. Em toda a história da humanidade, nunca houve uma geração com tanta criança depressiva que nem os nossos dias. Será que não é pelo que elas estão vendo e ouvindo dentro de casa? Nos primeiros anos da vida da criança, a criança não tem filtro. Elas são incapazes de discernir entre o certo e o errado, entre rejeitar isso que faz mal ou receber isso. Por intermédio dos pais, as crianças aprendem a elogiar ou a criticar, a ser rebeldes
ou a cooperar. Pastor, não aguento a rebeldia do meu filho. O que você está fazendo? Por intermédio dos pais, toda criança aprende a tomar ou a dar. Os pais são os primeiros heróis que os filhos têm, são os referenciais para os filhos. E por isso que você tem o comprometimento de se levantar como bom exemplo na tua casa. Você é uma fonte de educação que a escola não ensina. Você é a fonte de aprendizado de coisas espirituais. Saiba de uma coisa: sua casa e sua família são insubstitutíveis. Especialistas já afirmaram que o divórcio é a maior dor emocional que um coração pode experimentar. O divórcio destrói o senso de valor pelo qual desesperadamente ansiamos. O divórcio traz melancolia à vida de inúmeras pessoas e cicatrizes que vão ser carregadas por gerações e gerações e gerações. Muitos casamentos têm fracassado porque vivem na fase da negação, achando que não precisam de ajuda, ou que não adianta buscar ajuda porque não tem mais jeito. Isso é uma mentira de Satanás. Pode ter acabado o vinho, mas quando você chama o mestre para ser Senhor, ele vai encher as talhas de vinho e ele vai transformar, ele vai encher as talhas de água e ele vai transformar toda a água em vinho. E o vinho novo que ele tem é bem melhor. O vinho novo que ele tem não foi provado ainda. As coisas que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram, nem jamais chegou ao coração dos homens, são as que Deus tem preparado para você. Esses dois temas difíceis, dar e casamento. Eu aprendo muitos conselhos em Provérbios de Salomão. Mas nessa manhã eu queria lançar um desafio na tua vida. Entendendo que dar é uma característica de Deus. Entender o que acabamos de ler. Se vós sendo mal sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus não dará bens aos que lhe pedirem. Dar é uma expressão do nosso apreço, da nossa gratidão pelo que Deus tem feito conosco, de nos permitir chegar a mais um final de ano. Todos têm a necessidade de dar. De graça recebestes, de graça dai. Todos têm algo para dar. Agora não deixe que a rejeição do seu dom paralise a sua continuidade em dar. Deus valoriza o doador. Dai e ser-vos-á dado. Nessa manhã eu quero lançar um desafio, o voto da virada. O que é o voto da virada? O que você necessita que Deus transforme nessa virada de ano? Qual o seu sonho? Qual o seu projeto? Uma semente em comum pode criar uma colheita extraordinária. Quando você libera o que está na sua mão, Deus libera o que está na mão dele. A única semente que não produz é a que não foi plantada. Então nós temos aqui um envelope especial. Quero pedir aos obreiros aqui que nos ajude. O voto da virada. Você necessariamente não precisa dar ele hoje. Mas você que quer propositar diante de Deus uma semente em comum para gerar uma colheita extraordinária. Pega um desses envelopes. Você que tem o seu dízimo, a sua oferta, você também vai fazer nesse momento, mas nessa manhã, eu quero clamar pelos casais, eu quero clamar pelas famílias, pelos lares. Não só eu, mas todos os pastores que estamos aqui. Os pastores podem vir ao altar. Tá aí?
Os pastores não vão orar por você. Pode ir distribuir nas pessoas. Eles só vão ungir as tuas mãos. Eu vou estar fazendo uma oração. Você que tem o seu dízimo, a sua oferta, você que quer fazer hoje o seu voto da virada, você que quer separar uma semente especial nessa manhã, os pastores, presbíteros podem vir aqui ao altar. Eles vão estar ungindo as tuas mãos e vão estar declarando: receba